a gente fala de qualidade, oferecer mais qualidade para o cliente, do que eu estou falando? Isso é cultura, isso é comunicação, isso também é gestão empresarial. Falar para você que a cultura come a estratégia no café da manhã, acredito que não vai ser nenhuma novidade, visto que essa frase já é dita por Peter Drucker há muito tempo. Mas na realidade, o que eu vim fazer aqui é exemplificar, trazer na prática, provar para você em um case real que a cultura de fato, ela estraçalha a estratégia antes mesmo de você tentar colocar a estratégia em prática. Eu sou o Carlos Pires, sou sócio fundador da ProResultado e da Resultado em Foco, duas empresas que são pautadas na contabilidade estratégica como ferramenta de gestão. E hoje o assunto é cultura. Um dos assuntos mais relevantes atualmente e um dos assuntos que eu mais debato nos meus clientes. E eu achei extremamente relevante trazer isso aqui para vocês, para a gente conseguir cada vez mais mostrar para o mercado que a cultura é extremamente importante no momento do planejamento. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, que agora a gente vai ver do jeito que eu sempre faço aqui, na prática, com exemplo, com demonstração e sempre trazendo muita gestão, planejamento e contabilidade como estratégia de negócios. Essa semana eu estava fazendo uma mentoria com um cliente que ele não é aqui de BH, é até uma mentoria online e a gente tem uma certa maleabilidade. Então a gente vai batendo o papo ali sobre vários assuntos. E durante a mentoria, onde eu estava mostrando para ele a importância da gestão de custos e mostrando a importância de fazer uma boa gestão de custos utilizando ali o ICMS, como no caso dele é lucro presumido, né? Utilizando o ICMS como crédito na entrada da mercadoria lá no estoque. Estava falando sobre a importância da gente realmente ter uma identificação do custo real da operação dele. E a gente começou a entrar numa parte sobre a implementação do software, sobre como o software trata algumas questões específicas do negócio dele, como kits, como montagem. Não é bem uma montagem, na realidade é a composição de kits com várias mercadorias e que ele vende esses kits, que na realidade ele não compra, né? Ele compra outras mercadorias que são base para esse kit. E ali, discutindo um pouco sobre isso, a gente identificou que realmente a gente precisava mudar o modelo de gestão ali da composição de estoque, da entrada de mercadoria, da preocupação no detalhe na hora de entrar numa mercadoria que vem em caixas e eu vendo em unidades. Então, a gente começou a desenvolver ali sobre isso e começamos a entender a demanda que a gente teria, porque esse cliente também é um cliente de consultoria e eu ia repassar essa demanda para o meu time de consultoria, para ele começar a implementar isso no dia a dia do cliente. Quando a gente começou a fazer isso lá durante a mentoria, eu comecei a identificar um problema. Quando você fala de planejamento, de gestão, de alteração de ambiente, de gestão de mudança, você tem que considerar ali o que vai impactar nos quatro principais envolvidos, as quatro principais personas de uma empresa, que são os acionistas, muitas das vezes em empresas menores, eles também são os administradores, mas você tem os acionistas, você tem a equipe, né, os colaboradores, funcionários, você tem os clientes e você tem os stakeholders. Stakeholders pode ser a comunidade próxima, pode ser fornecedores, então todo mundo ali que tem algum interesse na empresa. E a gente estava falando isso a um nível de acionista. Eu estava conversando com o dono da empresa, com o idealizador do projeto, e ele estava muito engajado em ter realmente um custo mais assertivo, a composição dos kits, a melhor forma de gestão de conversão de unidade de medida das ferramentas. E tudo isso a gente estava testando dentro do software ali e vendo que existia a possibilidade. Mas eu estava somente a um nível do diretor, do acionista, pensando na melhor forma de gerenciar a empresa para oferecer mais qualidade para o cliente. Quando a gente fala de qualidade, oferecer mais qualidade para o cliente, do que eu estou falando? Qualidade é uma questão básica. Qualidade é suprir a necessidade dos clientes ao menor custo possível. Ah, Carlos, mas tem marca de moda que supre a qualidade colocando preços absurdos. Ali você está suprindo uma outra necessidade que talvez o próprio preço faz parte dessa necessidade. Porque a gente está falando de uma questão de diferenciação, uma questão de exclusividade, vários outros fatores. Mas se a gente se atentar, se a gente entrar nesse aspecto, vai ficar mais difícil a explicação. Então vamos atentar a empresas tradicionais,
que vende os produtos do dia a dia. Você sempre procura a melhor qualidade, ou seja, aquilo que supre a sua demanda, com o menor custo possível. E essa é a obrigação da empresa. E é isso que o empresário estava entendendo como necessário naquele momento. Por quê? Se a gente tivesse uma boa gestão de custo, eu conseguiria saber de forma mais assertiva a minha possibilidade de precificação, a minha margem, eu conseguiria ter mais informações para compor a DRE, entender o ponto de equilíbrio da empresa e traçar estratégias para aumentar o volume de vendas, reduzindo o custo, atendendo melhor o cliente, investindo mais aquele dinheiro que está dentro da empresa na operação para oferecer cada vez mais qualidade e a partir dali suprir a necessidade do cliente fazer a empresa crescer. Então eu estava envolvendo das personas, né, que é o acionista, se preocupando com uma outra persona, que é o cliente. O problema maior é como que essa informação iria descer até o nível da operação. No caso desse cliente, tinha a consultoria. Então eu sou meio que, não só um porta-voz, mas eu também sou um agente cultural. Ou seja, ele conversa comigo, a gente define, a gente faz a estratégia, eu comunico com o time, ele comunica com o time dele que a consultoria vai passar a fazer parte disso, eu comunico com o meu time como que a gente vai trabalhar e o meu time leva um pouco dessa cultura e ali a gente tem todo, por experiência, uma questão de gestão de mudança. E ali a gente começa a comunicar com o cliente, ou no caso, os funcionários do cliente. O problema é quando você não tem esse planejamento. Quando você não tem isso, você acaba caindo numa situação um pouco mais complexa. Por quê? Porque o seu colaborador acaba vendo aquilo ali como uma questão desnecessária, uma informação, uma demanda que ele não está esperando, e acaba, ou às vezes, aquela informação não chega. Qual a informação? A necessidade de uma melhor gestão da operação quanto a estoque, quanto a compras, quanto a composição de matéria-prima ou composição de kit, quanto a parte relacionada ao processo de estruturação de kits ou de compra. Por quê? Vou dar um exemplo claro desse cliente. Ele compra produtos para revender. E ele revende dependendo da necessidade do cliente dele. Então o cliente dele chega e fala, olha, eu quero um kit de uma mesa de reunião com 3 cadeiras. Ok. Ele quer uma mesa de reunião com 3 cadeiras. Esse meu cliente vai até o mercado, compra uma mesa e depois compra várias cadeiras, ou compra cadeira para fazer estoque, ou ele tem estoque. Só que clientes grandes, você só pode vender aquilo que está estritamente escrito no pedido de compra. Então ele mandou pedindo um kit mesa com 3 cadeiras, eu preciso vender um produto só, que é um kit mesa com 3 cadeiras. Eu não posso mandar uma mesa e embaixo 3 cadeiras. Então o que eu faço? Eu componho aquilo ali como um kit. Só que quem está no estoque, ele não vai se preocupar sempre em criar um kit, falar que esse kit é composto por 3 cadeiras mais uma mesa, envolver tudo isso, criar esse kit e na hora que ele for vender, ele vai vender esse kit para esse kit automaticamente dar baixa nessas mercadorias. Por que dá muito trabalho? Porque esse cliente pediu um kit com 3 cadeiras. Um outro vai pedir com 4. Um outro vai pedir uma mesa quadrada com 4 cadeiras. O outro vai pedir uma mesa de trabalho, uma estação de trabalho com uma cadeira. Então, cada cliente pede uma demanda e para você fazer uma gestão assertiva do estoque, você vai ter que montar um kit a cada demanda que chegou praticamente. Claro, às vezes você pode aproveitar. Só que o cara que está na operação lá, ele acaba vendo aquilo ali como desnecessário, porque para ele não faz diferença nenhuma. E ele acaba, vou criar um kit aqui, vou vender, ou eu vou mudar o nome da mesa e colocar que é kit e vou levar as cadeiras. E aí você vai tendo mais dificuldade de gestão de estoque. Aí ele corrige com um acerto de estoque, ou corrige com um inventário. Então, a informação, a necessidade da diretoria, que é ter uma melhor gestão de custo, ter uma gestão de estoque mais assertivo, ter uma gestão patrimonial, ter uma análise de uma conversão de unidade de medida, exemplo. O cliente quer canecas. E no lugar de eu comprar 10 canecas e vender para ele, eu compro uma caixa com 80. Só que eu vendo para um cliente unidade de caneca, para outro eu vendo kit com 5 canecas, para outro eu vendo conjunto de 10 canecas. E você precisa que a equipe de estoque ali tenha preocupação em criar um novo produto, envolvendo a quantidade necessária de baixa. Na hora que entra uma caixa, ele faz uma conversão de uma caixa para 100 canecas unitárias. Então tudo isso
vai dificultando o quê? A importância da informação lá na diretoria para a operação lá no início. Basicamente, para a gente poder ver isso na prática, em 2016 foi um dos primeiros diagnósticos que eu fiz mais robusto, mais estruturado para uma empresa fora do país. Eu fui convidado para fazer um diagnóstico para uma empresa no Chile. Eu fiz esse diagnóstico e apresentei exatamente uma questão dessa. Um desenho onde eu falava que uma gestão estrutural de uma empresa organizacional, ela tem 3 grandes grupos. E nesses 3 grandes grupos, a gente tem toda a estrutura da empresa consolidada e a gente precisa fazer com que a comunicação flua de forma natural. Deixa eu mostrar para vocês na prática como que isso funciona. Então aqui, eu abri o diagnóstico, você pode ver que ele é um e-mail que eu mandei em 2016. Em 2016, eu entreguei esse diagnóstico para o meu cliente, falando para ele que, olha, a composição de uma empresa, ela deve conter, no mínimo, 3 grandes grupos. Um grupo que cria a estratégia das empresas, que é a diretoria, os acionistas, os conselhos, que é isso que eu estava fazendo durante essa mentoria. Eu preciso ter um grupo de executivos, um grupo executivo, né, não de executivos, mas uma equipe executiva, e uma equipe tática, ou seja, uma equipe gerencial, uma equipe tática, que são as pessoas que garantem que esta estratégia vai ser de fato executada pelo time operacional. E depois eu tenho o time operacional, organizacional, staff, que é quem faz com que a coisa aconteça na prática. Qual o problema disso numa situação como essa que eu estava explicando? Quando você não tem uma comunicação fluida, às vezes você vai ter a empresa pensando muito na estratégia, uma diretoria, os acionistas, um conselho, pensando muito numa estratégia, mas lá na ponta, essa estratégia não está sendo seguida, porque o time nem sabe dessa informação ou sabe e não dá importância. Então, eu vou dar um exemplo disso na prática. O que seria um problema como esse? Vamos imaginar que a sua empresa está preocupando muito com qualidade. Você quer muito que seu time preocupe com a qualidade daquilo que está sendo oferecido pelo cliente. Então você desenha todo com um time de marketing, uma estrutura de uma caixa bacana para dar um aspecto de qualidade naquele produto. Você preocupa com o design do produto, você preocupa com a funcionalidade do produto. E você trabalha com uma rede de varejo, por exemplo. E você tem toda aquela preocupação com a qualidade. Porém, quando o seu produto chega até a loja, o gerente da loja, a equipe operacional, não está preocupado com isso. Talvez no dia a dia ali está preocupado em repor estoque, colocar a coisa na prateleira, preocupar em manter a prateleira limpa, preocupar com a segurança da loja, preocupar com N outros aspectos que nem sempre estão ligados diretamente àquela questão estratégica da qualidade. Então, o equipamento não está na condição que você gostaria, ou o produto não está naquela condição que você gostaria, e aí o seu time acaba, por si só, na operação, quebrando toda a parte relacionada que foi desenhada pela estratégia. Imagina uma empresa que produz vinhos de alta qualidade e não comunica com o time lá da ponta a forma de armazenamento, a forma de manuseio daquele vinho para entregar ao cliente, ou a forma de manuseio de um vinho na hora de uma degustação. Se você não consegue comunicar essa estratégia que foi definida pelo time de gestão dos acionistas com a operação, passando por um treinamento, uma comunicação, seminário, trilhas, eu vou falar um pouco mais disso à frente. Se não tiver isso transmitindo a informação lá na operação, você vai ter um problema. Existem N outros exemplos. Um exemplo de custos. Talvez você está lá na sua empresa priorizando a gestão de custo para oferecer um serviço de qualidade e o time operacional lá não está preocupado em fazer um bom planejamento. Vamos supor que você é uma empresa de serviço e você implementa o serviço no cliente, implementa um produto e você preocupa muito com a assertividade em custo para oferecer um serviço de muita qualidade sem um custo alto para o cliente, porque é o seu diferencial. Talvez você tenha um serviço que você não ganha muito e você tem mais margem no produto. Então você usa o serviço com uma margem bem reduzida, bem enxuta, para conseguir oferecer qualidade para o cliente. E o produto é onde você tem um ganho, ou uma estratégia. Só que seu time de operação, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado só em implementar. Ele está preocupado com a cobrança, com a exigência da diretoria ou a exigência da gerência em colocar, em vender, implementar e conseguir satisfazer o cliente. E quem agenda as viagens, por exemplo, vamos supor que você implanta em todo o Brasil, não está planejando com antecedência. Você começa a gastar muito com passagem de avião mais cara, com reserva de hotel mais cara, com entrada em hotel mais caro, porque não fez uma reserva num hotel mais em conta antes
dessa viagem. Ou então, pensa num cenário de serviço mesmo. Você tem um serviço que você está prestando, você quer ter qualidade, você quer ter muita assertividade no modus operandi daquele serviço. No caso, consultoria. O meu time tem que aprender vários aspectos. O meu time, quando eu falo quem fala de processo, de implementação de software, tem que ter noções de contabilidade, de gestão, de planejamento e de tributos. Senão ele não vai conseguir levar a qualidade que eu quero. Imagina, eu estou só pensando nisso. A estratégia da pró-resultado é sempre falar da necessidade da informação contábil, estratégica, tributária, na hora de implementação de software, gestão financeira, análise de resultado. E eu estou vendendo isso com marketing, preocupando com isso, mais a nível estratégico, mas não estou falando isso com meus supervisores. Não estou treinando minha equipe para conseguir implementar isso. Não vai funcionar. Então, um dos erros das empresas na hora que ele faz o planejamento, ele não preocupa com a trilha dessa informação até chegar na operação. E isso pode ser um problema muito sério na hora de você conduzir uma empresa. E é aqui, na operação, que a cultura vai começar a comer a estratégia. Se você não tem uma cultura de custo, se você não tem uma cultura de qualidade, se você não tem uma cultura de uma boa prestação de serviço, de uma cultura, por exemplo, de conhecimento, no meu caso, não tem uma cultura de conhecimento, não tem uma cultura de qualidade, não tem uma cultura de custos, e você coloca isso como princípio, como diretriz estratégica, muito provavelmente a sua estratégia vai ser consumida ali no café da manhã. Aí a gente vai ter que concordar que nenhuma estratégia resiste a um campo de batalha. Aí você me pergunta, qual a solução para isso? Não existe uma solução mágica, na realidade. O que existe são caminhos que você pode trilhar. Primeiro caminho é a comunicação. Você precisa comunicar bem dentro da empresa. Se você tem uma estratégia bem definida, essa estratégia ela tem que ser levada e comunicada ao restante da empresa. Às vezes as pessoas acham que ali quando você decide visão, missão e valores, você está decidindo uma questão mais organizacional para colocar no site, pegar na parede. Não, isso é comunicação. E esse é o primeiro passo para você comunicar aquilo que você acredita como missão da empresa, como os valores que você quer enraizar a empresa, sustentar o crescimento dela. Aquilo ali é a base para você comunicar dentro da empresa a sua estratégia. Assim como a missão, que é aquilo que você executa. Quando você tem aquilo ali bem estruturado e você começa a fazer planos estratégicos, você pode seguir vários caminhos. Você pode seguir caminhos de seminários. Exemplo, na pró-resultado eu tenho o PR Summit, que é uma reunião mensal que eu faço com todos os consultores. No PR Summit eu consigo apresentar o status dos projetos, apresentar os erros, apresentar a estratégia que foi definida para corrigir a rota e não ter mais esses erros. Eu consigo avaliar ali o conhecimento, o engajamento da equipe nessas questões e, além de tudo, eu consigo também apresentar treinamentos. Mas o seminário ele tem um perfil mais de engajamento e nem sempre de qualificação. Então o seminário ele vai mostrar para todo mundo aquilo que você deseja, aquilo que a empresa espera, aquilo que o acionista decidiu. Então, é uma ferramenta. Uma outra estratégia que a maioria das empresas negligenciam é uma boa estrutura de treinamentos. Quando eu falo de uma boa estrutura de treinamentos, eu não estou falando simplesmente para você colocar treinamentos recorrentes e não estruturados. Eu estou falando para você criar uma trilha de conhecimento, para você criar, basicamente, um PDI, um plano de desenvolvimento individual, interligado a uma trilha. Como que seria isso? Vou mostrar para vocês. Vamos abrir um Mind aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre o organograma, tem vários modelos, várias coisas. Eu vou pedir o Rômulo para colocar o vídeo aqui embaixo, onde explica esse organograma. Vamos fazer um Mind rapidamente, só para a gente entender essa estrutura aqui que eu estou falando. Vamos chamar isso aqui de estrutura de trilha de conhecimento. Na realidade, são duas questões. Uma é uma trilha de conhecimento, a outra parte é um PDI, que basicamente é um plano de desenvolvimento individual. Vou pegar um exemplo de uma trilha de conhecimento aqui, só para a gente poder utilizar ela. O que é a trilha do conhecimento basicamente? Isso aqui é um modelo de trilha de conhecimento que eu apliquei há um tempo atrás em um cliente. Qual que é a ideia? A ideia é você criar uma cadência de conhecimento. Por quê? Às vezes a empresa tem uma estrutura comercial e ela quer que o profissional chegue e já comece a treinar ele em técnica de abordagem, técnica de fechamento, técnica de vendas, mas o profissional ainda não conhece o produto da empresa, não conhece a cultura, não conhece as ferramentas. Então, a ideia é que a gente consiga estruturar uma trilha cadencial, ou seja, uma etapa de cada vez, uma cadência, que uma informação seja base para a próxima, para que ele consiga absorver cada vez mais as informações com mais qualidade.
Então, por exemplo, quando eu falo de um treinamento comercial, um dos primeiros pontos é a história da empresa. Eu preciso ter uma ideia do qual é a história, qual é o propósito daquela empresa que eu vou vender. Então, assim, história, propósito, estratégia de marketing. Pô, eu tô vendendo um produto de uma marca de roupa que eu não conheço a história, não conheço o perfil, não conheço a estratégia. Por exemplo, roupa a gente sabe, tem sempre duas coleções, né? Você tem ali inverno e verão e é dividido em cápsulas ou em lançamentos. E na maioria das empresas de moda, né? Cada coleção, ela vem com um tema específico. Aí você quer que alguém comece a vender aquele produto sem conhecer o tema, sem entender a inspiração daquela coleção. Então, o que adianta você passar técnicas e técnicas de venda para alguém vender algo que ele não conhece? Depois que ela conheceu essa parte, você começa a falar sobre treinamentos, sobre política, sobre ferramentas. E aqui você vai vendo toda a questão da estratégia que foi definida, chegando até a operação através de uma trilha. Então, eu estou preocupado, a minha coleção, ela é inspirada em modernidade, em autoaceitação, em empoderamento. Essa informação, ela não tem que ficar somente repassada à gestão, à diretoria ou aos gerentes. Não, essa informação tem que ser garantido que isso chegue até a operação. E como que a diretoria que está distante da operação vai saber que isso chegou até lá? Então você pode ter indicadores. E o plano de desenvolvimento individual e a trilha, se ela for bem definida, você pode criar um indicador de quais os profissionais, quantos vendedores já passaram pela etapa introdutória. Porque aí você tem certeza que eles receberam o treinamento. Pode ser que ele não engaje, mas o treinamento ele recebeu. Quantos vendedores passaram pela parte de treinamento de política e ferramentas? Se você está falando de uma política de custos, se você está falando de um treinamento, por exemplo, para o time de gestão de projetos, uma das políticas é ter uma previsibilidade de pelo menos 30, 60 dias de todas as viagens, para que você possa passar para o financeiro com pelo menos 15 dias de antecedência para solicitação de compra, de qualquer passagem, de qualquer viagem. Então tem uma política, isso foi definido. Não serve simplesmente para vendedores, é para qualquer área. Você tem a questão de uma avaliação. Aqui não é uma parte da trilha o conhecimento, mas sim um momento onde você avalia aqueles profissionais e verifica se eles estão com conhecimento sobre ferramentas, sobre história, sobre a política, para depois você passar ele para uma outra fase. Por exemplo, aqui eu estou falando de treinar em técnicas de vendas. Então você cria uma estrutura cadencial. Quem não tem a capacidade ou não engajou nas etapas anteriores, ou você recicla, ou você troca, mas você não vai passar em diante sem ter essa informação. E aqui, novamente, você tem uma avaliação. Depois disso, você tem um treinamento com técnicas e ferramentas. Ótimo. Então você vai começar a treinar, por exemplo, num cara de vendas, técnica de fechamento, técnica de fechamento de não perguntar se o cara vai levar ou não, perguntar se ele quer a cor azul, se ele quer a cor verde. Uma técnica de fechamento com base na data de fechamento ou na proposta. Então, qual seria a forma de pagamento? Você prefere levar agora? Então, assim, são várias técnicas, né? Jornada de compra, spin selling. Então, você foi criando uma trilha e criando uma alicerce para você colocar as informações em cima. Depois disso, aí sim, você vai avaliar a técnica de venda dele, para depois fazer a reciclagem. Então, esse é um modelo trilha de conhecimento. Na Pro-Resultado, a gente tem um outro modelo, que esse eu não vou mostrar muito, não. Eu crio estrutura de informações para saber. Por exemplo, um consultor, para saber de gestão financeira, ele tem que primeiro conhecer essa estrutura do processo financeiro, para depois ele desenhar um dashboard, para depois sim ele conseguir fazer uma análise financeira. Por quê? Se ele não conhece a estrutura de contas a pagar, contas a receber, gestão de estoque, gestão de uma conciliação de cartão de crédito, conciliação de recebimento por cartão de crédito. Se ele não sabe nada disso, ele não vai conseguir montar um bom dashboard, uma boa estrutura de análise. E se ele não consegue montar um dashboard, quem dirá fazer uma análise financeira? Então a gente criou essa estrutura para todas as áreas da empresa. Então a gente tem bastante áreas de análise. Então você tem a análise de gestão financeira. Eu não vou abrir aqui também, porque eu não vou ficar sendo tão legal de expor todos os níveis de conhecimento detalhado que eu gastei meses para separar. Então você tem toda a área de gestão de conhecimento, gestão financeira, contabilidade estratégica, inteligência comercial, processos operacionais, ferramentas do Office, que a gente usa muito, pessoas e inovação, ferramentas estratégicas, aí vem governança, depois vem a parte de gestão comercial, depois vem várias outras etapas. E eu vou colocando aqui qual o outro nível de informação que ele precisa ter de outras áreas. É uma trilha, porque eu pontuo cada consultor e sei aonde ele está. E aí eu passo a fazer o quê?
um PDI, um plano de desenvolvimento individual. Porque talvez você faz um treinamento de história e propósito, 10 pessoas que assistiram, 7 pegaram muito bem, 3 precisam repetir aquilo ali. Aí você vai fazer com que os 10 repitam ou vai mandar os 10 para o treinamento de ferramentas se eles nem todos estão prontos? Então você vai talvez mandar 7 para ferramentas e deixar 3 para fazer uma reciclagem. E talvez esses 3 vão depois pegar a ferramenta de forma muito mais estruturada. Então você vai criando essa cadência, essa estrutura de informação. Porque isso é uma das melhores formas de você conseguir levar a cultura que foi definida pela empresa até o nível mais baixo. Até o nível mais baixo, não, desculpa. Até o nível mais operacional. Tá, Carlos, mas eu vou ter que fazer isso para tudo? Não. Só para aquilo que realmente é estratégico. Por exemplo, na ProEstrada a gente é uma empresa pautada em conhecimento. Então ali é muito importante para mim. Uma empresa que eu tenho uma parte comercial que é muito agressiva, talvez lá seja a hora que eu vou precisar de uma trilha mais forte. Então, depende muito de como você quer gerenciar a sua empresa. O mais importante é que você faça isso de alguma forma. O que você não pode é deixar de fazer. Você partir do pressuposto que o simples fato de desenhar uma estratégia e conversar com seus gerentes vai fazer com que aquilo chegue até a operação. Então, eu queria provar para vocês, na prática, realmente, que nenhuma estratégia vai sobreviver ao campo de batalha se não for bem comunicada. E esse exemplo eu trouxe a partir desse cliente, eu trouxe a partir da ProEstrada, como vocês viram, que se você não levar informação, eu estou preocupado em custo, estou preocupado em processo, estou preocupado em ter o melhor custo possível, e lá na ponta, lá no time do estoque, eu estou cobrando venda, estou cobrando entrega, estou cobrando pontualidade, e não estou dando valor para a informação da forma que eu planejei recebê-la, essa informação nunca vai chegar até você, porque seu time vai estar focado em outras questões. Então, isso é cultura, isso é comunicação, isso também é gestão empresarial. Eu espero que tenha ficado claro. O material, muito do material aqui está disponível nos outros vídeos que o Rômulo vai colocar, então vocês podem ir lá e pegar. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui. Se você gostou, deixa um comentário. Se você não gostou, deixa um comentário assim mesmo, para a gente poder melhorar. Eu não sei se o vídeo ficou tão claro como eu gostaria, mas como as coisas foram fluindo na minha cabeça, eu fui trazendo elas aqui para vocês. Eu espero que essa informação fique clara, que vocês consigam absorver e que seja útil para vocês no dia a dia. Porque para mim ela é muito útil e eu aplico ela diretamente. Como eu falei, eu apliquei primeiramente em um cliente fora do país, apliquei em clientes aqui de mentoria, aplico em clientes de consultoria, e tenho problemas hoje em clientes com questões relacionadas a essa. Questões de eu definir junto com a diretoria uma determinada estratégia e a operação querer tratar de outra forma. Nem sempre vai estar extremamente conectado, mas o nosso papel como consultores, o nosso papel como gestores é romper essas barreiras, romper essas resistências e conseguir fazer com que as coisas se conectem cada vez melhores, sempre levando aquilo que foi definido pela estratégia da empresa até a operação e levando o feedback da operação para o time de estratégia, para que a coisa flua de forma consistente. Eu vou ficando por aqui, espero que esse material ajude vocês aí no dia a dia e se você gostou, dá o like, compartilha para a gente poder levar essa ideia de gestão para mais pessoas, comunicar essa questão da estratégia, da cultura para mais empresários, para que mais pessoas conheçam esse tipo de operação, mais pessoas entendam essa demanda. E quanto mais empresários conhecerem essas dores, conhecerem essas possibilidades, mais empresários vão buscar ajuda e mais oportunidades vão ter para todo mundo. Então, eu não tenho uma mentalidade de escassez, eu trago informação aqui porque eu quero realmente que vocês comuniquem, que vocês repassem elas para o mercado, porque isso vai fazer com que o mercado de gestão, de planejamento e principalmente a visão dos empresários sobre a ferramenta da contabilidade como gestão e estratégia das empresas muito mais eficiente. Então, eu quero que vocês realmente comuniquem, compartilhem. Se você quer saber um pouco mais sobre aquilo que a gente cria aqui na ProResultado, na Resultado em Foco, no nosso dia a dia, segue o meu Instagram. Ele é bem dinâmico, eu coloco muita informação lá sobre tudo que eu faço, o nosso dia a dia, na prática mesmo. Se você quer ver mais conteúdo de qualidade, dá uma olhada aqui no nosso YouTube e não esquece de se inscrever, porque eu sei e vejo pelas estatísticas que quase 95% das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritos. Como eu disse, eu sou o Carlos Pires. Eu venho aqui sempre para trazer gestão, planejamento e muita contabilidade estratégica aplicada ao dia a dia das empresas. Eu fico por aqui e até a próxima.